Deixa eu te fazer algumas perguntas bem diretas. Você já percebeu como algumas pessoas sempre têm um culpado para tudo? Se não deu certo, a culpa é do chefe. Se o projeto não saiu, a culpa é da falta de oportunidade. Se a vida não anda, a culpa é da economia, do governo, da família, da sorte ou da falta dela, quem sabe, né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa. E se o maior problema não fosse o que aconteceu, mas a forma como você reage ao que acontece? E se enquanto você procura culpados, a sua vida simplesmente fica parada? Se isso fez você pensar, fica comigo, porque hoje eu quero falar sobre uma das maiores armadilhas mentais mais silenciosas que existem, o hábito de transferir responsabilidade. Se essa é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou Matheus Nani e aqui a gente fala sobre desenvolvimento pessoal, comportamento humano e decisões que constroem ou destroem a sua vida. Então, se esse conteúdo fizer sentido para você, já curte o vídeo, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e, é claro, se inscreva no canal. Dito isso, bora pro conteúdo de hoje. Existe um padrão que se repete na vida de muita gente. Quando algo dá errado, a primeira reação é procurar um culpado. É quase que automático. Se a pessoa não cresce na carreira, ela diz: meu chefe não reconhece o meu esforço. Se não consegue melhorar financeiramente, diz: no Brasil é impossível crescer. Se não começa um projeto que sonha há anos, ela fala: eu não tive as oportunidades certas. E veja, às vezes essas coisas até têm um fundo de verdade. Existem chefes ruins, existem dificuldades reais, existem contextos complicados. Mas aqui está o ponto que muda tudo. Mesmo quando algo não é sua culpa, ainda é sua responsabilidade lidar com aquilo. E muita gente confunde essas duas coisas. Vou dar um exemplo simples para você entender. Imagina que você acorda atrasado porque o despertador simplesmente não tocou. A culpa pode até ser do seu celular, mas quem vai lidar com as consequências? Você. Você que vai chegar atrasado, você que vai precisar resolver a situação. A vida funciona assim. Não importa tanto quem causou o problema. O que importa é quem decide agir para resolver. Agora pensa em uma situação muito comum. A pessoa quer melhorar de vida, quer ganhar mais dinheiro, quer evoluir, mas vive dizendo coisas como: se eu tivesse nascido em outra família, se eu tivesse mais contatos, se eu tivesse começado antes. Percebe o padrão? Tudo depende de algo que já aconteceu ou que está fora do controle dela. E quando você coloca a sua vida nas mãos de fatores externos, você perde o poder de agir. Existe um conceito na psicologia chamado locus de controle. Algumas pessoas acreditam que a vida é determinada principalmente por fatores externos. Outras acreditam que mesmo com dificuldades, elas ainda têm influência sobre os resultados. Adivinha qual grupo cresce mais? Não são as pessoas que tiveram menos problemas, são as pessoas que assumem mais responsabilidade. E isso aparece nas pequenas coisas do dia a dia. Uma pessoa diz: não tenho tempo para cuidar da saúde. Outra diz: eu preciso reorganizar a minha rotina. A situação é parecida, mas a postura mental é completamente diferente. Uma transfere o controle, a outra assume o controle. E essa diferença repetida por anos é o que faz algumas pessoas alcançarem os seus objetivos e outras não. Agora deixa eu ser bem claro sobre uma coisa: assumir responsabilidade não significa se culpar por tudo. Não é isso. Não é sobre carregar o peso do mundo nas costas. É sobre fazer uma pergunta simples. Diante da realidade que eu tenho hoje, qual é a minha parte? Talvez você não controle as oportunidades, mas controle o quanto aprende. Talvez você não controle o cenário, mas controle o quanto se prepara. Talvez você não controle o que aconteceu ontem, mas controla o que faz a partir de hoje. Vou tirar uma imagem mental. Existem duas formas de viver. A primeira é como um passageiro. Você senta, reclama do caminho, critica o motorista, não é mesmo? Culpa o trânsito, mas não faz nada. A segunda é como um motorista. Às vezes a estrada é ruim, às vezes tem trânsito, às vezes chove, mas ainda assim você continua dirigindo. Quem dirige a própria vida pode até demorar mais, mas chega mais longe. E aqui está algo importante: culpar os outros pode até trazer um alívio momentâneo, porque protege o seu ego, mas cobra um preço muito alto. Toda vez que você diz a culpa é deles, você também está dizendo: eu não posso fazer nada. E quando você acredita que não pode fazer nada, você para de tentar. Agora pensa nas pessoas que mais evoluem. Elas não são as que tiveram o caminho mais fácil, elas são as que, diante das dificuldades, perguntaram a si mesmo: o que está ao meu alcance fazer agora? Mesmo que fosse pouco, mesmo que fosse imperfeito e mesmo que fosse só o primeiro passo. Então deixa eu te propor um exercício
simples. A próxima vez que algo não sair como você queira, em vez de se perguntar de quem é a culpa, pergunte-se: qual é a minha parte nisso? E mais importante ainda, qual é o próximo passo que depende de mim? Pode ser pequeno, mas precisa ser seu, porque quando você assume a responsabilidade, algo poderoso acontece. Você deixa de ser um espectador da sua própria vida e passa a ser protagonista. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que vive esperando a vida mudar sozinha. Às vezes tudo que a pessoa precisa é ouvir isso hoje, que assumir a responsabilidade não é um peso, é liberdade. E se você quiser ir um passo além nesse processo de assumir o controle da sua própria vida, entendendo como a sua mente pode ser a sua maior aliada ou seu maior sabotador, por apenas R$ 19,99 você tem acesso ao guia As 7 Chaves Mentais que Mudam Tudo. Esse não é apenas mais um material motivacional macio. Eu escrevi esse guia pensando em algo prático, direto e principalmente aplicável. Um material que te ajuda a desenvolver uma mentalidade mais forte e mais responsável pelas suas próprias decisões. Nele você vai aprender a identificar padrões mentais que fazem você culpar o mundo e ficar parado, tomar decisões com mais clareza e menos impulsividade, desenvolver autocontrole emocional, fortalecer a sua disciplina e principalmente assumir o controle das áreas da sua vida que realmente dependem de você. Porque a verdade é simples, a maioria das pessoas não fica travada por falta de capacidade, elas ficam travadas porque aprenderam a viver reagindo em vez de agir com consciência. E quando você começa a organizar a sua mente, você começa a organizar a sua vida. Esse guia é para quem quer parar de procurar um culpado e começar a construir resultados. O link está aqui embaixo na descrição e se você sente que está pronto para assumir mais o controle da sua vida, talvez esse seja o próximo passo. Eu vou deixar também aqui à minha direita alguns vídeos, 2 vídeos, 2 sugestões de conteúdos que vão te ajudar a crescer no seu desenvolvimento pessoal. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.